Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com um resumão da NBA. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. De volta depois de longo e tenebroso inverno, conhecido como temporada regular. Esse é nosso vídeo que vai analisar todas as rodadas dos playoffs e do play-in também, que foi que começou ontem, né? Isso, se você está chegando agora no Bola Presa, seja bem-vindo. Se você é nosso fã de longa data, saiba que a gente fez um vídeo desses para todas as rodadas dos playoffs passados. Então, os playoffs da bolha... Tinha jogo num dia, no outro dia de manhã a gente vinha aqui e gravava um vídeo analisando tudo, com umas jogadas, fazer comentários táticos e tudo mais. Vamos tentar repetir a dose nessa temporada, começando pelo play-in, o nosso famoso torneio Colher de Chá. Isso, começamos mais cedo, é? Que começou nessa terça-feira com os dois confrontos da Conferência Leste. Foi meio bruxante, mas começou. Não foi o que a gente imaginava. Esperávamos que fosse justamente para ser empolgante, para ser jogos mata-mata em que os times se esforçariam muito. E foram dois jogos bem mequetrefes, né? O Indiana Pacers jogando em casa eliminou o Charlotte Hornets. Foi 144 ao que? 117. Um massacre. Não eliminou dos playoffs. Eliminou da existência. Apagou. O Hornets não pode mais existir agora. E o Boston Celtics ganhou do Washington Wizards 118-100. Até o quarto período estava meio ainda disputado. No quarto foi uma surra. 50 pontos de Jason Tatum. E com isso o Boston Celtics se classificou em sétimo lugar. Vai enfrentar o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs, já no sábado. E o Wizards agora enfrenta o Pacers. Então, o perdedor de um jogo contra o vencedor do outro, para decidir quem é o oitavo colocado no leste. Boa. O Pacers acho que vem um pouquinho mais feliz e empolgado do que o Wizards, mas esperamos que seja um jogo legal. Mas o Wizards vinha empolgado do fim de temporada regular e não quis dizer muita coisa. Né? Exatamente. Então, e o Pacers estava numa fase terrível e ontem jogou muito bem. Então, vamos começar pelo Boston Celtics, já que é o time que se classificou de fato, não se classificou para o jogo de classificação. Boa, é o time que merece nesse momento. Então vamos lá começar com a análise do Boston Celtics, que o placar indica que foi uma surra, mas o comecinho do quarto período ainda estava lá 8 pontos de vantagem, 10, aí que ia para 8, ia para 11. Parecia que o Wizards ainda tinha uma chance de dar um contragolpe, empatar o jogo. Foi o que o Wizards fez no último jogo da temporada regular, contra o Hornets, que foi no quarto período que eles jogaram o melhor basquete deles e virou o jogo para conseguir estar nessa posição. O Wizards chegou a ficar muitos pontos atrás do Hornets naquela partida, quase 20 pontos. No primeiro quarto chegou a ficar 16 atrás. Então eles deram um jeito e fizeram funcionar. E contra o Celtics, no primeiro tempo, parecia que o Wizards tinha grandes chances. Eles inclusive acabaram no primeiro tempo à frente no placar, por 2 pontos. Mas teve uma sequência no começo do terceiro quarto de 22-4 pro Celtics. É o tipo de coisa que... São 48 minutos de jogo. Acaba a partida e você lembra daqueles 5. Que fala, putz, tudo que a gente fez no resto, a gente jogou no lixo nesse pedaço. E foi uma sequência de 22-4 que eu acho que mostrou exatamente quais são os problemas do Wizards e o que o Celtics pode fazer de melhor. Inclusive foi o que eu separei pra gente assistir essa sequência aí. Vamos ver então? Bora. A gente assiste. Então tá aqui, o começo do terceiro quarto é onde vai acontecer essa sequência, né? Isso, então, olha aí, o Wizards acabou o primeiro tempo 2 pontos à frente. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo, parabéns aos envolvidos. E aí, já começa com o Tatum fazendo essa infiltração, que inclusive ele tinha espaço pro arremesso da zona morta se quisesse. E mostra muito, esse aqui é o famoso hammer, né? O Tatum vem aqui de um lado para a zona morta, um bloqueio nas costas aqui é o bloqueio do hammer screen, e a infiltração vem do outro lado para dar esse passe por trás. É uma jogada que o Spurs consagrou e o Celtics fez, e geralmente acaba aqui. Isso aí é um arremesso de 3 pontos, né? Inclusive porque nesse momento o Bradley Beal já está sentindo a coxa dele de novo, ele deu uma enterrada e ficou com uma dor. Antes do jogo já falou que não ia estar 100% e deu pra ver. Assim que ele deu uma enterrada, ele ficou 20%. Então não tá muito móvel pra chegar no Tatum naquele momento, né? Mas foi muito o jogo do Tatum essa jogada, né? Que é tipo, eu tenho uma chance, mas é tão fácil. Ninguém me para, ninguém me segura, eu sou maior que todo mundo. Achei que o Wizards não conseguiu encontrar um cara pra defender o Tatum. Não pra parar ele. Pra, tipo, não parecer tão fácil. E outra coisa que ajudou muito foi o Kemba Walker de volta e saudável e conseguindo dar esses arremessos de 3 bem rápidos, saindo de corta-luz. Ele fez 29 pontos, né? Às vezes passa despercebido com os 50 pontos que fez o Tatum, mas tá aí, quase 80 pontos entre os dois principais pontuadores.
é tudo que eles precisavam. E aí a gente tá vendo essa sequência de arremessos de 3 frustrados do Wizards. O Celtics pressionou bastante o perímetro, inclusive com os pivôs, com o Williams bem avançado, pra tentar atrapalhar esses arremessos. Aí o turnover do Raulzinho. Eu queria defender o Raulzinho nesse lance. Defenda. Porque eu achei que aqui foi um erro do Davis Bertans, que é esse aqui. Porque a jogada é pra ele ficar livre aqui. Como abre esse espaço, ele corre pra esse espaço. Perfeito. Obriga o Fournier a sair do Raulzinho e fechar o Bertans. Aí o Westbrook acha o Raulzinho Acha o livre na zona Raulzinho. morta. Aliás, um passe muito bom. Aqui o Bertans tá livre embaixo da cesta. Por que ele tá de costas pra bola? E 2 estão reagindo ao passe ao Raulzinho. Era só ele parar nesse exato momento e receber o passe, que foi o que o Raulzinho já tinha pensado antes de receber a bola. O Raulzinho pensou bem, né? É a jogada certa. O Bertans tá de costas e, por algum motivo, saindo do garrafão. Foi cabeça de armador do Raulzinho e o Bertans pensou com a única coisa que ele sabe fazer. Eu só sei arremessar de 3. Eu vou correr pro perímetro. Mas Bertans, eu garanto que você faria essa cesta. Eu prometo, eu juro que você faria essa cesta. Era só ter ficado parado. E aí foi meio que uma prova. E o Bradley Beal, né? A gente sempre fala das reações do Bradley Beal. Ele é aqui ótimo, em cima, tipo... Não acredito. Que desastre. Mas mostra bem como o Wizards ontem nunca deslanchou, né, no ataque. Não encontrou muita opção, né? E aqui, de novo, o Kemba saindo de corta-luz pra arremesso. Com o Tatum e o Kemba acertando isso, um atrás do outro, não tem muito o que fazer, porque vários são até contestados. E olha o Tristan Thompson sendo uma parede de concreto. E por que o Alex Len ficou tanto tempo em quadra? Eu não entendi. Parece que eles quiseram... Já que eles não estavam conseguindo acertar as bolas de 3 e que o Celtics estava condensando muito perímetro, eles acharam que o Alex Len ia ganhar espaço no garrafão. E aí ele não acertou nenhuma, e aí o Robin Lopes entrou no lugar dele, aí o Robin Lopes começou a receber a bola como se ele fosse o Jokic mais o Hakeem Olajuwon. Pra dar os ganchos dele, né? E aí a gente tá vendo o Tatum recebendo a marcação dupla, porque o Tatum tava pegando fogo. E coitado, né? O Raulzinho é metade da altura do Tatum, precisa de ajuda, e tem 2 atrás dele. E olha como o Wizards está comprometido em marcar o garrafão, né? Mas aí o Kemba fica livre, tinha o passe pro Fournier aqui um pouco mais arriscado, mas aí É um arremesso muito livre. Não é todo dia que o Kemba tá acertando essa temporada, ele tá bem irregular, mas ontem rendeu até um chimezinho aqui, ó, chacoalhando o ombro. Do Curry. Lá Steph Curry. E a gente já falou como o Celtics é um time muito melhor quando o Kemba tá jogando bem, e especialmente quando o Kemba tá em quadra, porque ele passou tanto tempo lesionado, né? E aí começou a bater um pouco de desespero. Aí quando o Westbrook tenta esses arremessos de 3 vindo do drible, né? Aí você sabe que tá faltando opção ofensiva. Né? E aqui, de novo, um jogador muito mais baixo que o Tatum marcando ele, que é o Ish Smith, que foi a solução ofensiva ontem pro Wizards, mas na defesa ele só muito menor que o Tatum e fez o que dava, né? O Ish Smith foi a solução ofensiva no último jogo da temporada contra o Hornets também, porque ele é criativo. E essa bola, putz, muito perto. As bolas que o Wizards cria, né? Esses tipos de arremesso pro Bradley Beal. Mas o que eu fiquei fascinado é como elas foram todas contestadas. E olha como o Tatum dá arremessos livres, né? O Wizards ficou muito preocupado em marcar o garrafão e o Celtics muito preocupado em pressionar os arremessos, né? Então olha como o Tristan Thompson tá marcando super alto pra impedir que o Bradley Beal arremesse, e aí força um cara lesionado com dor na coxa a infiltrar. A bater pra dentro, né? Que ele faz muito bem, mas ontem não era a situação ideal. E... Ninguém consegue marcar o Tatum. Ontem foi um problema, né? O Wizards não estava acertando bola de longe, precisava atacar. Nos momentos que conseguiu invadir o garrafão, é quando eles criaram mais e foram melhores. Mas não foi o tempo inteiro. Né? Eles não conseguiram atacar a defesa do Celtics durante todos os 48 minutos. Eventualmente, e essa transição... Nas transições, o Tatum ou sobra livre para um arremesso de 3 pontos, ou, como a gente viu na jogada anterior, sobrou livre para uma ponte aérea. Né? Tipo, ó, já tem 4 jogadores do Wizards aqui. O Bradley Beal tá cruzando agora, mas junto com o Tristan Thompson. Tipo, não tem uma vantagem numérica, o Celtics. Mas eles acham muito rápido. Tá todo mundo posicionado no lugar certo antes dos jogadores do Wizards estarem posicionados no lugar certo. E aí já era. E aí deu pra ver as questões de mobilidade do Bradley Beal. Ele é o último Wizards a chegar, ele é quem tem que marcar o arremesso do Tatum. Então não era o melhor dia pro Bradley Beal fisicamente, e o Wizards acabou sofrendo um pouco por isso, né? E acabou que quando o Bradley Beal não tá bem,
ou até quando o Bradley Beal não jogou nas últimas semanas em alguns jogos esporádicos, eles precisavam muito do Russell Westbrook, e ontem ele só não jogou bem ofensivamente. Ele pegou o quê? 12 rebotes no primeiro tempo? Foi isso, é. E deu alguns passes, tudo bem, não foi um jogo terrível, mas o aproveitamento de arremesso, a capacidade de atacar a cesta e fazer uns pontos mais fáceis, ou mesmo cavar falta, mesmo que ele não seja o melhor batedor de lance livre, isso ele não conseguiu. E ontem o Wizards precisava de pontos. Com o Bradley Beal jogando mal, precisava que o Westbrook contribuísse com pontos, não com um jogo completo. E quando a gente... pontos não foi. O Raulzinho não acertou os arremessos. Não rolou, né? O Hashimura praticamente não arremessou ontem, arremessou 5 bolas. Acabou que o ataque do Wizards deu uma secada. Né? Parecia E que a eles não força tinham deles, né? opção suficiente. E quando a gente fez o nosso preview desse jogo, a gente imaginou que o Celtics teria alguma chance com um jogo de 50 pontos do Tatum. E ele fez 50 pontos. Mas, curiosamente, não foi isso que chamou mais a atenção do Celtics. O fato de que a defesa foi capaz de secar as fontes ofensivas do Wizards foi realmente impressionante. O Wizards parecia um time sem repertório. E a defesa por transição, a gente comentou isso também no preview. Nos últimos anos, a defesa de transição do Celtics tem sido muito boa. Essa temporada foi uma das várias coisas que caiu o nível. Ontem não. E meio inexplicável, né? O elenco não mudou tanto assim, o técnico ainda é o mesmo. Perdeu né? uns caras, perdeu o Hayward temporada passada. Era o Hayward que fazia a defesa de transição ser boa? Definitivamente não. Calma, né? Mas ontem funcionou. É uma das forças do Wizards. Ajuda também que o Celtics cometeu menos turnovers, acertou um monte de arremesso, então você tem que lidar menos com rebote, assim. São menos situações de transição para você defender. Tem isso, né? Acertar no ataque garante menos contra-ataques para o adversário. A gente vai falar isso depois com o Pacers e Hornets. Exato. Como você segura os contra-ataques do Hornets? Acerta todos os arremessos. Funciona muito bem. Ajuda muito. E o Celtics não acertou todos, não fez 144 pontos igual o Pacers, mas acertou bastante. E fez sequências como essa. Essa do terceiro período e depois no quarto foram tipo, períodos de 3, 4 minutos onde eles acabaram com o jogo. Então, e o Wizards conseguiu chegar vivo no quarto período. Tava lá naquela diferença de 8, 10 pontos. Não sei como, mas tava. Mas tava vivo. Mas essa sequência de 22-4 fez com que todos os esforços do Wizards fossem pra encurtar pra 8. Não pra vencer Empatar, por 2, pra virar. vencer por 4. Né? Então você também deixou o Celtics um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante. E as entrevistas depois do jogo do Brad Stevens deu a entender que o time encarou mesmo como um jogo decisivo. Porque eu achei os 2 jogos ontem com um clima meio estranho. Não era jogo de temporada regular e nem de playoff, não tinha aquela tensão de jogo de playoff. Talvez o ginásio vazio pese um pouco nessa minha percepção. Pode ser. Mas eu não senti o Wizards com essa urgência de um jogo decisivo. O Celtics pareceu um pouco mais. E a entrevista do Brad Stevens deu a entender que foi... A gente tem que ganhar esse jogo e chegar nos playoffs. Uhum. Eu sei que o ano foi ruim, eu sei que tá todo mundo frustrado, mas é tipo... Por questão de honra e orgulho, a gente ganha isso. Vamos chegar contra o Nets sem favoritismo? Lá a gente joga solto, lá a gente pode... se preocupar com outras coisas. Hoje é tipo, não podemos perder. Então, e deu pra sentir uma urgência maior do que a do Wizards. Sem dúvida, porque é um desses casos de que a expectativa antes da temporada começar faz toda a diferença. O Celtics era esperado para ser um dos times do topo do leste. O Wizards, quando começou a temporada, parecia que eles não tinham a menor chance, parecia que eles iam ter a primeira escolha do draft. Então é diferente mesmo. E o Celtics tinha muito mais a perder perdendo esse jogo. E talvez isso tenha pesado um pouco, não sei. Talvez se o Bradley Beal tivesse inteiro fisicamente, fosse outra história. E, olha, com essa defesa do Celtics, com o jeito que eles pressionaram o perímetro, com o jeito que o Wizards não teve arremessos livres, talvez mesmo com o Bradley Beal muito saudável, eles tivessem suado um bocado. Né? Isso pode um pouco mais. De ofensivamente, você sempre pensa primeiro no cestinho do time, que é o Bradley Beal, mas podia vir de outros jogadores e ontem não veio de ninguém. O Bertans errou todos os arremessos dele de 3. Foi o quê? 0 de 7? Você tá com... Tô procurando aqui. 0 de 7. 0 de 7. Parabéns. Tipo... Ele acertou 1 de 8 arremessos. É o melhor arremessador de 3 do time. É um dos melhores da NBA. Da NBA e se acerta 0 de 7. Naquele comecinho do último período. Se ele tivesse feito 2 a mais, a diferença não estava em 8, estava em 2. Exato. Teria feito muita diferença. E aí você pensa um pouquinho para cada um. Se o Alex Len não tivesse sido um desastre...
Várias questões. Só Que aí tem- você também só- pode botar a culpa no Scott Brooks, técnico do Wizards. Porque o único de jeito ter- do Alex Len não ser um desastre, ele não tá em quadra. É verdade. Botar... O Daniel Gafford, achei que ele foi muito melhor ontem com o Alex Len. Demorou pra entrar. Eu não sei, não gostei muito da rotação do Wizards ontem. E acho que eles deveriam ter se preocupado mais desde o começo com a questão da defesa no Jason Tatum. Como marcar ele. A gente sabia, né, que ele ia tentar esquentar. E se esquentasse, ele não para de arremessar. Mas o problema é que o Wizards saiu muito mal na dobra de marcação do Tatum. Eles quebraram toda a lógica de que você tem que fazer a dobra de marcação com o cara que tá do lado oposto da bola. Deram passes fáceis do Tatum pro Kemba Walker, que a gente viu na sequência. E isso somado que não tem um marcador individual muito bom. O Hachimura tem a altura certa, mas não sei se tem a mobilidade Definitivamente certa. não, O Bradley Beal tentou muito, mas ele é muito mais baixo que o Jason Tatum. Ele não tava em condições de fazer muita coisa. E o Tatum é muito bom. Isso também não dá pra esquecer. Jogou bem na hora certa. Fazer a piada que todo mundo fez ontem? É. Recorde de pontos da história do play-in. Primeiro dia, né? Mas 50 pontos talvez dure um pouquinho esse recorde. Talvez, é. Até porque não vai ter muitos jogos de play-in pra quebrar esse Pois recorde. é. né? E vamos ver o Kemba Walker, porque não acho que eles vão ser favoritos nem nada com o Nets, mas se eles querem ter chance, se eles querem alongar essa série, precisam do Kemba jogando assim. Definitivamente. Ainda mais sem o Jaylen Brown. Eles precisam que Kemba e Jason Tatum somem 70 pontos por todo o jogo. Então foi legal de assistir essa parte. E se eles fizerem essa mesma defesa e atrapalharem os arremessos de perímetro do Nets, o Nets vai ter muito menos opções. É segurar a transição do Nets, que também é perigoso. Você não quer deixar Kyrie Irving correndo contra um monte de gente correndo de costas. Mas eles têm que acertar muito arremesso. Vamos ver. Bom, vamos para outro jogo, então. Vamos? O Pacers destroçou o Charlotte Hornets, que é uma história curiosa do Hornets, né? Porque é uma daquelas histórias para te fazer otimista, que legal, como a NBA é um palco de histórias de superação legal. Ninguém dava nada pro Hornets, eles surgem do nada, fazem uma bela campanha, e aí eles terminam a temporada pra esquecer. Apagar tudo que eles fizeram de bom durante meses. Perderam 5 jogos seguidos para terminar a temporada regular. Tiveram chance de acabar em 8º naquele jogo contra o Wizards, o último da temporada regular. Estavam vencendo por quase 20 e perderam. Tomam a virada no último quarto, caem para 10º, e aí jogam um play-in sem mando de quadra e são arrasados no primeiro período. O Pacers abriu 14 pontos quando tinha 5 minutos de jogo. E nunca mais diminuiu a diferença. E acho que o grande problema, a coisa que foi mais constrangedora, foi a postura do Hornets no jogo. Tava todo mundo se perguntando se eles sabiam que tava valendo uma vaga pros playoffs. Tem um site que cobre o Hornets que eu sigo no Twitter, e eles postaram no meio do primeiro tempo ainda. É melhor de 3, né? Não tá acabando agora não, né? Alguém ali no Hornets não leu direito as regras. Porque não é possível, né? É um time que parecia profundamente desinteressado na partida. A gente já viu acontecer isso em jogos de playoff. O time da casa começa com uma intensidade absurda, calha de acertar 6 dos primeiros 7 bolas de 3 que arremessa, abre uma diferença e o jogo desanda muito rápido. Aí no jogo seguinte, o outro time joga em casa e devolve na mesma moeda. Não tem jogo seguinte. Pois é. E, de verdade, eu achei que foi a maior contra-propaganda possível do formato play-in, do formato colher de chá de jogo único. É porque jogo único tem essas coisas. Tem essas coisas. O time não entrou na mesma vibração, tava meio cabisbaixo, demorou pra engrenar. E aí, quando quis engrenar, quando o Hornets passou a jogar basquete de verdade, lá no segundo tempo, a diferença já era tão grande que a única possibilidade do Hornets ter chance era arremessar de 3. E aí você começa a abrir mão de possíveis bandejas pra dar um arremesso mais difícil de porque 3. você pensa, se a gente fizer 7 bolas de 3 seguidas, são 21 pontos, e a gente segura na defesa, Exato. você começa a viajar na maionese. E aí vira uma bola de neve, porque você começa a abrir mão de arremesso fácil pra tentar um mais difícil. Aí o difícil não entra, aí aumenta mais a vantagem do adversário, você tem que arremessar mais bolas de 3. E você bota isso num time que é muito jovem, que os únicos jogadores com experiência de playoff é o Terry Rozier e o Bismack Biyombo, mas ambos quando eram reservas em outros times, nunca com o protagonismo que eles têm no Hornets. Aí um monte de pirralho que se perdeu muito rápido e a experiência que seria o Gordon Hayward
tava desfalcando o time. Outra brochada pra pensar na história da temporada. Com deles. certeza. E o Rozier, que tem mais experiência, inclusive teve jogos bem importantes em playoff pelo Celtics, tentou assumir um pouco mais a responsabilidade. E aí fez o famoso Hero Ball. Ele tentou arremessar sozinho, porque ele tinha que criar alguma coisa instantânea, né? Ó, sem Hayward, o triângulo ofensivo deles é o Terry Rozier, o LaMelo Ball e o Devonta Graham. Por mais que o Miles Bridges foi o cestinha do time ontem, talvez o único que jogou minimamente bem. Foi uma boa partida. Mas ele não é criador de jogadas, né? Ele tá lá pra finalizar o que esse trio de armadores cria. O trio Rozier, Ball, Graham acertou 12 de 42 arremessos no jogo. É muito absurdo. Tipo, não teve jogo. Não teve. Não teve jogo, essa foi a verdade. E o curioso é que pro Pacers não parecia que a coisa ia ser fácil, não. Porque a gente descobriu ontem, à tarde, que o Caris LeVert não ia jogar. Porque ele entrou no protocolo de Covid e, pelo que comentaram, é uma coisa do tipo, vai desfalcar por 10 dias. Não é só tá esperando testar negativo amanhã e pode jogar. Mas não sei, vamos ver. A gente nunca tem informações sobre os casos de Covid da NBA, eles tentam preservar a vida pessoal dos atletas, mas se ele vai ficar 10 jogos fora, como dizem, ele provavelmente está contaminado. Então vamos ver, nunca dá pra ter certeza. Mas o curioso é que o Pacers foi talvez o time, o mascotinho do Pacers aqui, boa Boomer, foi um dos times que teve menos problema com Covid a temporada inteira. Todo mundo se machucou, mas o Covid não foi. Eles perderam um jogo. Foi o Jakar Sampson, perdeu uma partida porque ele teve contato com uma pessoa que testou positivo. Aí ele testou 2 vezes, negativo, aí testou negativo e voltou na partida seguinte. Só. E agora no jogo, que perdeu, tá fora, eles perderam o cestinha deles, que é o Caris LeVert. Pelo jeito criou aí um falso sensação de segurança, e aí agora... Por que o LeVert não tá vacinado? Né? Não sei. Pra falar a verdade, a NBA nem falou muito disso, né? O cara tá vacinado, o quanto que ele tá liberado. A NBA não concluiu isso ainda, né? Eles estão fazendo aí os estudos para ver o que eles vão liberar. Mas foi um balde de água fria que o Pacers superou. Eu tava lendo hoje, o Sabonis, como a maioria dos jogadores, tirou uma soneca de tarde para recuperar as energias pro jogo de noite. Aí ele acorda da soneca, daqui 3 horas tem um jogo, e aí o LeVert não pega o celular, então o Caris LeVert não joga. O Doug McDermott, ele não olha o celular no dia do jogo. Pra não ficar se distraindo. Aí ele chegou no ginásio, e então o Caris LeVert não joga. Que absurdo. Então tinha um pouco de... Putz, que desastre. É um time que já tá lidando com várias decepções e lesões nos últimos meses e semanas. E parecia que ia dar errado. Mas não, eles começaram arrasando. Então, é um time desfalcado, que jogou sem um jogador que, de repente, foi pegando o protocolo de segurança e saúde. E o Sabonis teve uma partida catastrófica, especialmente na primeira metade. Em que ele não acertava nada, em que ele cometeu um monte de faltas, em que deram falta de ataque nele o tempo inteiro, que ele cometeu um monte de turnovers. Tipo, se você conta pra alguém esses detalhes, você não imagina que o Pacers perdeu o jogo? Sim, sem dúvida. Porque o primeiro quarto do Sabonis não foi muito... Foi bom nos passes, ele é um bom passador. Mas ele não acertou todos os arremessos e cometeu essas faltas de ataque. Tava super frustrado e brigando com a arbitragem. Não foi o cenário que a gente imaginava. Mas o McDermott, eu descobri hoje, os 14 pontos que ele fez nos primeiros 5 minutos de jogo é o recorde da NBA nessa temporada. Jura? Ninguém fez tantos pontos nos primeiros 5 minutos de um jogo. Ninguém nem tenta tanto. Então, eles começaram com o pé no acelerador e o Hornets, quando acordou, já tinha perdido o jogo, né? Foi uma surra. E uma coisa que a gente sabia que aconteceu e que a gente viu nesse começo de jogo, para além das bolas de 3 que o McDermott e o Brogdon, que jogou, né? Era uma dúvida, das bolas de 3 que eles fizeram, que era o Pacers atacando o garrafão. O Pacers é o segundo time que mais arremessa bolas embaixo da cesta na temporada. 39% dos arremessos deles são enterrada a bandeja. O único time que arremessa mais é o Zion Pelicans. Faz sentido. Tipo, claro. É o Pelicans, mas é só o Zion, na verdade. Então o Pacers é o primeiro time normal na lista. E 39% dos arremessos são embaixo da cesta. Ontem foram 42%. Uau! Você começa a chegar quase metade dos arremessos
foi tudo embaixo da cesta. E o aproveitamento foi alto, quase 65%, é meio que a média da NBA. Não tinha o que fazer. Era muita cesta fácil atrás de cesta fácil. Você soma isso com um bom aproveitamento de 3 pontos, que no jogo de ontem foi de 42%, contra 25% do Hornets. É a tempestade perfeita. Deu absolutamente tudo certo pro Pacers, né? Você acerta o mão de bandeja, entra no garrafão quando quer e acerta a bola de 3. É isso aí que acontece. É 144 pontos. E aí você cria uma vantagem tão grande que o ataque do adversário tem que responder a isso, tentando bolas mais difíceis e mais longas, e aí a diferença só vai aumentando. É. Aí o Sabonis conseguiu se consagrar, ele fez só 14 pontos, né, porque é pouco pro tanto que o Pacers fez. Pegou 21 rebotes e deu 9 assistências. É. Aí ele foi se aproveitando do aproveitamento dos outros. Ele foi trombando com todo mundo e um monte de falta de ataque, super frustrado com a arbitragem. Mas ele vai sempre contribuir em outros lugares da quadra. O cestinho do Pacers foi o O'Shea Brissett, que alguns meses atrás estava na bolha da G-League. Aí ele jogou bem na bolha da G-League, aí lá ele conseguiu o contrato dele com o Pacers. Muito legal. Aí 1 milhão de pessoas machucaram, ele virou titular. 1 milhão de pessoas, é. E aí ele foi o cestinho, foi uma história legal. Acertou 10 de 14 arremessos, foi uma bela partida dele. Mas o que eu separei pra gente ver de lances aqui foi o Pacers pontuando no garrafão. Que eu acho que isso que matou o jogo. Eles chegarem embaixo da cesta tantas vezes, com tanta frequência e tanta facilidade... 42% dos arremessos serem lá, né? Matou o jogo. Vamos ver. Então, essa comecinho do jogo ainda. A diferença está em 1 ponto. Deixa eu colocar na tela cheia. A diferença está em 1 ponto e o Pacers tem um fundo bola. Você nunca pode tomar cesta fácil no fundo bola. Já cedeu um passe embaixo da cesta. Devolveu pro cara que cobrou o lateral. Por que ele não tá marcado? Errou. Tomou o rebote ofensivo do McDermott. Já era um sinal de que o dia não ia ser fácil pro garrafão do Hornets. Não, eu adoro que o Brogdon tá jogando na metade da velocidade dele, porque que ele já tá, não é ele tá lesionado. Ninguém percebe, né? Porque velocidade não é o forte. E aqui o Sabonis tentando invadir o garrafão e tem gente, tem cobertura. Olha o Hornets fechando o garrafão pro Sabonis não entrar. Aí abriu a bola de 3. Aí começou a cair. E aí quando caíram as bolas de 3, eu acho que o Hornets deu uma leve desesperada. Porque o plano era liberar. E aí o Hornets acerta 6 das primeiras 7 bolas de 3. Aí você começa a ter medo de fechar o garrafão e dobrar no garrafão, né? E aqui, ó, transição. Os 4 jogadores do Hornets contra 3 do Pacers. Aqui não passou do meio. Mas vai nas costas. Não, é imperdoável. Esse backdoor é completamente imperdoável. Esse é pra pedir tempo e esporrar com o time inteiro. Não, tem que dar um broncaça. Aí o Hornets tá no ataque. Tipo, que passe é esse? Tipo, acompanha só que o TJ McConnell, ele tá atrás aqui do Cody Zeller. Ele já tá se mexendo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele é o segundo da temporada em roubos de bola. Ele já tá vindo nessa direção. Só do Bridges atacar a cesta. E aí rouba. E aí contra-ataque acontece, é bandeja, é mais ponto no garrafão. E um pouco disso é o fato de que o Pacers não confia que o Hornets vai querer passar pro Cody Zeller. Vai querer que o Cody Zeller finalize ali embaixo da cesta. Né? E aqui, ó. Assim que o Sabonis dá 9 assistências, né? Ó, o Brogdon parece que tá fazendo um bloqueio aqui pro McDermott arremessar de 3. E ele vai bater pra cesta, né? Só que aí tem uma leve falha de comunicação e o Brogdon tá embaixo da cesta e faz mais uma bandeja e ainda toma falta. E aqui de novo, um fundo bola, que alguém recebe a bola embaixo da cesta e faz uma bandeja. E dessa vez ainda recebeu em movimento. Então, é um desastre. Aí o McDermott infiltrou. Ele só contornou. Ele só contornou a defesa. Ele contornou inteira. a defesa. Nem foi um bloqueio do Sabonis, ele saiu da frente. E aqui que ele passou pra fora, um arremesso de 3 sem marcação. Não, e o Cody Zeller, que absurdo, né? Não marcou ninguém. Ofensivamente, o Cody Zeller foi bem no jogo, né? Mas na defesa, nossa. E aí, contra-ataque. Tipo, o Hornets erra um arremesso da zona morta, 2 estão brigando no rebote ofensivo. Por isso que a gente disse naquele vídeo que não se briga por rebote ofensivo. Tem um cara na zona morta que foi o que arremessou. 2 brigando pelo rebote ofensivo. Não tem ninguém na defesa. Pronto, é um mano a mano na defesa com o seu menor jogador, que é o LaMelo Ball. Tomou mais um contra-ataque.
McDermott recebe a bola, infiltra, contorna o Malik Monk. E ele nem recebeu o corta-luz do Sabonis. Nem precisou. Então quando o Doug McDermott, que subiu muito, ele tá fazendo muito mais bandeja nessa temporada do que jamais na carreira. Mas quando ele entra no garrafão a hora que ele quer, Alguma coisa deu errado. temos um problema. O backdoor de novo. Tipo, aqui o que foi o PJ Washington que tomou essa. Você só não pode tomar essa cesta. Só não pode. É que você tá tentando se antecipar o fato de que pode ter um handoff com uma bola de 3. Eu acho que você tem razão que o Hornets se desesperou com as bolas de 3 do Pacers, né? Que foram os primeiros 5 minutos. É. E aqui é só uma prova de que ninguém no Hornets pode marcar o Sabonis. É um duelo individual também que já era um problema. E tomaram o cesta do Sabonis. Aí foi mais no segundo tempo, quando o jogo já era. TJ McConnell, que não sai do chão. Olha que é a defesa do Hornets brigando, discutindo entre si instantaneamente. Do tipo, como é que esse cara que tem o pior físico da NBA acabou de fazer uma bandeja? E aqui, o placar já tinha acabado. O Hornets estava entregue. Mas olha o TJ McConnell cortando nas costas da defesa. Aí recebe. E ninguém nem contesta. Aí acabou o jogo. E pouco tempo antes, o Hornets tinha feito uma sequenciazinha. Tipo, eles tinham diminuído, sei lá, pra 18. Sabe? E adeus. Então foi isso. Foi um avalanche de cestas muito fáceis. E de todo mundo. Qualquer um entrou no garrafão do Hornets a hora que eles queriam. Um time que gosta de pontuar lá dentro. Já era. Eu imaginava um pouco mais de luta do Hornets pra superar isso. Mas eles se desesperaram muito rápido. Acho que a idade pesou um pouco. Eu vi muita gente criticando. Por que o LaMelo Ball não fez alguma coisa? Por que ele não criou alguma coisa no ataque? Então, não só o time inteiro não contribuiu e estava muito apático, como é muito cruel cobrar isso de um novato que voltou há pouco tempo de lesão. Né? É um time muito jovem e se fosse melhor de 3, talvez tivesse alguma chance. Pois é. Mas é isso, pessoal. Esse foi o primeiro dia de play-in. Amanhã a gente volta para comentar os jogos do Oeste. Tem Lakers e Warriors. O preview já entrou no ar aqui no YouTube. É só ir lá assistir. E a gente se vê amanhã. Boa! Então aproveitem os jogos e acompanhem a gente assim que os vídeos entrarem no ar. Então aperta o sininho aí para ser notificado quando tiver vídeo novo. E tchau! E boas férias pro Hornets. Tchau, tchau!